Olá você do metrô, olá você aí de casa, bem-vindo ao No Cinecast, o podcast do seu No Cine. Hoje nessa sessão especial da nossa Cecinha, Semana Acadêmica de Cinema do Super Campus Maracanã. A gente continua trazendo convidados que a gente teve na nossa semana e hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, Isaac da Hora. Prazer estar aqui, é um prazer recebê-lo. Gente, a gente até atrasou um pouco a gravação, porque assim, eu fui no banheiro porque esse homem me destruiu. Porque eu estava na oficina dele, eu estava tipo assim, languida. E você foi muito bem, bem. Tem uma pessoa da comunicação aqui, uma atriz. Quase, ainda não, mentira. Isaac, é um prazer recebê-lo. A gente estava lá embaixo fazendo... lá embaixo não, lá em cima. Fazendo a nossa oficina de direção para atores. Isso. Você estava lá com a galera fazendo exercícios corporais e tal, e atuando para a câmera. E como é que é esse processo para você? Muito comum, né? Porque eu comecei a atuar com 10 anos de idade, então é muito recorrente para mim essa experiência da sala de ensaio, de oficinas, de laboratórios para cada universo do qual a gente participa como ator, né? É muito saboroso até. Tem coisas da sala de ensaio, do processo de peça, de filme, que nem acontecem exatamente no set, né? Uhum. Quando a gente chega no set, a gente já está imbuído de muitas coisas, né? Já vem meio que assim no subtexto. Mas essas construções a gente vai fazendo na sala de ensaio, né? Que é um ambiente de experimentação. Então é muito divertido, é um lugar de descoberta, é uma coisa muito... Que te renova, que te faz sentir vivo de novo, sabe? Com certeza. E para os alunos que se propõem, todo mundo sempre adora. Eu adorei, gente. Eu tava morta, assim, ó, pingando suor, mas eu tava... Gente, que maravilhoso! Tem uma dimensão física também. Sim. Né? O trabalho do ator é o corpo em ação, em movimento. Então, a gente tem que esgarçar isso, colocar os participantes para se apoderarem do seu corpo, né? Sim. E a sua energia. Então... provocar esses limites também, né? Para ele perceber até que ele pode ir um pouco mais, né? Que ele pode expandir mais a sua própria energia, descobrir mais as suas possibilidades de expressão através desse canal do ator que é o corpo, para além do que a gente está acostumado no dia a dia, porque no dia a dia as pessoas normalmente vão pegar o ônibus, vão para o metrô, aí vão para o seu trabalho, voltam para casa. Ou seja, as atividades ficam um tanto automatizadas e as mesmas. Então, esse tipo de experiência que a gente teve aqui é uma experiência de destravar o corpo dessas atividades cotidianas para a gente poder perceber outros lugares onde a gente pode chegar. Sim, com certeza. E você, com certeza, já está acostumado com isso há muito tempo, né? Afinal, gente, vamos tirar o elefante da mesa? Eu estaria mentindo se o Isaac não fosse o Saci Pererê da minha infância. E, tipo assim, se vocês não sabem, ele é professor aqui nosso de dramaturgia, daqui do curso de cinema da Estácio. E toda vez eu tenho que fingir costume quando eu vejo esse homem no elevador. Eu fico, meu Deus, me dá um autógrafo. Mas eu tenho que fingir, tipo, não, eu sou aluna, eu tô super acostumada com esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que a sua carreira não começou ali, começou muito antes no teatro. E como vem essa transição de atuação do teatro para a TV e depois até para o cinema? No início era uma coisa assim... Eu lembro que quando eu fazia o Sítio, eu era louco para fazer cinema. Antes de fazer o Sítio, eu já trabalhava. Né? Eu comecei com 10 anos. E já fazia televisão, já tinha tido algumas experiências não profissionais ainda com teatro. O teatro profissionalmente entra um pouquinho depois do Sítio, quando eu tinha 14 anos. Então eu fiquei muito tempo fazendo televisão e teatro, né? A minha adolescência inteira. E aí, lá por volta dos 18 anos que eu fui fazer cinema pela primeira vez. Era uma expectativa que eu tinha de saber qual era a diferença de atuar para a câmera no cinema. E o cinema tem um ritual que é muito próprio dele, né? Tem uma dimensão também de uma hierarquia do set, né? E de um rigor pelas questões técnicas, um outro tempo, né? Cinema, o registro é único, é definitivo, então existe um cuidado que é muito minucioso. E aí se torna uma coisa muito constante para mim, essas passagens. Eu até falei sobre isso na oficina, né? Dessas passagens da atuação para o registro da TV, para o registro do cinema, para o registro do teatro. Né? E
isso vai ficando mais consciente para nós, para o nosso corpo, para esse entendimento, porque existem sutilezas, existem pequenas nuances que a gente dá quando está atuando para a câmera, quando está atuando no teatro, no palco, onde a moldura, o espaço são maiores, né? Sim. E como é que a gente trabalha o limite do ator, por exemplo? Até onde o diretor fala, eu quero que faça diferente, não é essa a pegada, ou até onde ele fala, não, mas esse é o meu tipo de atuação, essa da maneira como a gente estava conversando, que existem atores que são mais minimalistas, outros são mais expansivos, até onde a gente entende que aquela cena você tem que dar uma liberdade maior de criação para o ator, ou o diretor tem que falar, não, o seu limite é aqui, eu quero que você fique aqui. Isso é mais uma coisa do diretor ou é uma conversa que se tem de limitação? São várias questões, são vários fatores aí envolvidos. Alguns deles que eu posso falar aqui agora, que me vem à mente, são os seguintes. Isso passa por uma questão também da composição, né, de elenco, do casting, né, de você saber atores que vão te trazer um registro mais ou menos próximo daquilo que você deseja, né, ou já naquele diapasão que você precisa. E uma outra coisa também é o processo, que eu enfatizei bastante, né, no nosso encontro, que foi uma vivência de 1h30. Mas é lógico que se a gente se reencontrasse diariamente fazendo esse encontro, a gente com certeza iria conquistando outras camadas de entrosamento, de entendimento de linguagem, porque cada diretor também tem isso, desenvolve uma linguagem muito própria. E aí você tem atores que já entendem aquele processo de uma maneira melhor, mais apurada, e outros que não, então vão precisar de mais tempo. Então, acho que tem 2 elementos aí fundamentais. Um é essa questão de você saber compor, e isso vale não só para o elenco, mas para a sua equipe. Né? Quem são aquelas pessoas, aqueles profissionais que estão num registro já trazem informações profissionais, e no caso do ator de atuação, mais próximas daquilo que você deseja. Né? A escalação é um momento muito importante, e também o processo, o que é muito importante também. E isso o ator não vive isso em outro lugar de uma forma tão generosa como no teatro, que é onde a gente tem mais tempo da pesquisa, que é onde a gente tem mais tempo da experimentação, né? De você ver aquilo que você pode jogar fora, mas para você encontrar aquilo que não vai ser necessário, você tem que ter o tempo de experimentar, de errar para acertar, né? E o teatro dá bastante esse tempo. Mas cada vez mais a gente vê isso também acontecer no cinema e até na televisão, né? Sim. Desse entendimento de que você precisa ter um tempo mínimo de processo, de laboratório, de sala de ensaio, né, para que os atores se entrosem, para que os atores entendam a linguagem do diretor. Por exemplo, eu trabalhei recentemente com o Guel Arraes, fazendo o Grande Sertão, que ainda vai estrear. O Guel é incrível. E o Guel gosta muito de trabalhar com atores. Ele frequenta a sala de ensaio todos os dias. E ele já traz muitas informações do que ele deseja, porque o roteiro dele é muito decupado. Mas, ao mesmo tempo, por ele gostar dos atores, ele deixa um espaço para os atores criarem, para os atores proporem. Então, assim, e ele tem uma linguagem muito ágil, né? Se vocês assistirem aos filmes dele, Alto da Compadecida, que é um clássico, né? Outro somente. Né? Você vê que ali tem uma agilidade, né? E não é só uma agilidade dada pela edição, que ele faz muito bem, porque ele começou como editor também na televisão, né? Além de ter sido documentarista. Tem uma questão que é do próprio jogo do ator, que ele pede muito, porque ele é muito ligado também nessa coisa do jogo, do teatro. Então, por mais que assistindo aos trabalhos dele eu já tivesse essa consciência, tem uma coisa do jogo que você só vai adquirindo na assiduidade da sala de ensaio. Sim. Então, tinha coisas que ele pedia que, ao longo do processo, eu fui entendendo, agora eu estou entregando melhor isso para ele. Então, é uma coisa do processo. E aí, quando você vai chegar no set para realmente começarem as filmagens, aí você já está mais consciente daquilo que o diretor quer, de qual é a linguagem dele, porque também não é só saber qual é a linguagem dele, é como isso vai se dar no seu corpo, né? Sim. E ele, falando desse diretor, tem uma inteligência cênica, uma agilidade, uma habilidade, né? As coisas vão acontecendo.
Com certeza. E também aproveitando que a gente está falando sobre, né, o processo na hora da direção, um tema da nossa Cecine é do independente ao mainstream. E aí nós tivemos outro convidado aqui, o Emiliano Dávila, que também é ator, e a gente também estava falando dessa questão da diferença quando a gente está produzindo um produto audiovisual com baixo orçamento e quando a gente produz com alto orçamento. Eu queria saber como é o processo para você nos dois âmbitos, assim, quando você está ou produzindo, ou você está dirigindo ou atuando com um orçamento grande, né, que você tem um tempo para estar nesse laboratório, ou geralmente quando independente, você acaba tendo menos tempo, né? Você é contratado ali rápido. Como é que é isso para você? Não é uma ciência exata, né? Porque, por exemplo, o mainstream, muitas vezes, por ele já ter uma estrutura e por ele ter essa questão do recurso financeiro, é que ele vai ser mais rápido também, né? É que ele, às vezes, vai recorrer aos profissionais que eles consideram certos para aquelas funções, para entregarem para eles aquilo que eles querem em pouquíssimo tempo. Sim. Né? Porque também tem situações assim. Claro, com né? certeza. Então, não é uma ciência exata. É isso, é tentar perceber as necessidades de cada processo, né? As necessidades de cada trabalho. O Cavi falou coisas interessantes também, né? Ele trouxe coisas na fala dele, como que quando ele faz filmes, os filmes dele, né, autorais, ele chama até de amadores, porque no sentido de amar, né? Sim. E que aí ele faz do jeito dele, no tempo dele. Então, isso não tem uma resposta fechada, eu acho. Depende muito, né? Depende muito do processo. Mas e o seu, assim, em específico, quando você está com baixo orçamento e quando você está com um filme de orçamento alto, você sente muita diferença nessas duas produções? Tem diferença. Tem diferença. Por exemplo, eu já fiz filmes de baixo orçamento, que aí era na casa, a locação era a casa da avó dele, né, do diretor. Então tem uma coisa assim muito, muito diretamente afetiva, né, que você tem até que você busca respeitar e também aproveitar aquilo para o seu personagem, para o seu trabalho. Quando você entra num estúdio já de uma grande emissora, por exemplo, estou começando um processo agora que é em São Paulo, que é da Disney. Já tem uma coisa assim que é muito preparada, muito fechada, né? Você já entra sabendo que precisa cumprir à risca aquela maneira de trabalhar, né? Cada lado tem as suas questões, as suas particularidades. É interessante também trabalhar num regime que seja assim mais organizadinho também, porque isso te permite saber com maior assertividade o tempo que você vai dedicar àquilo, que você vai precisar e que você vai poder ter também para fazer as suas outras coisas. Eu, por exemplo, dou aula também aqui no Rio, então isso ajuda muito. Já num filme de baixo orçamento, você sabe que às vezes, por não haver tantos recursos, às vezes aquilo vai ter mais dificuldade de ser realizado, então às vezes você vai precisar ter uma compreensão maior em relação a certos tempos, da feitura daquele processo. Sim. Mas ao mesmo tempo isso pode ser bom em termos de uma experimentação, de uma gente nova que está fazendo. Eu fiz um clipe ano passado para um compositor e músico que chama Thiago El Ninho. E aí eu fiquei muito interessado quando me fizeram o convite por vários motivos. Era uma diretora, mulher, que me convidou, a Stephanie Barros, uma mulher preta. Maravilhoso. Nova no mercado. Ela já vem fazendo clipes, mas nova ainda assim. E eu falei assim, poxa, eu faço audiovisual, cinema já desde criança praticamente. E chega um tempo que você já trabalha com os mesmos diretores, né? Ou com uma mesma estrutura, uma mesma lógica de produção. Sim. Eu quero saber quem é que está dirigindo agora. Eu quero saber quem é que está produzindo. Quero ver como é que é. E aí foi em Nova Iguaçu, acho que foi em Nilópolis, né? A filmagem. E num apartamento assim que é da família dela também, essa coisa muito afetiva, né? O que ajuda a aumentar também o envolvimento. Sim. Em certa medida, porque você vê que a pessoa está empenhando coisas da vida dela, do bolso dela. Isso gera uma amálgama entre as pessoas da equipe. Assim, sim, com certeza. Sabe? De ajudar para fazer dar certo.
Cooperação, né? Porque cooperativa. Final, dificilmente a galera tá ganhando muito dinheiro, né? Então sempre tem aquela dose de amor envolvida ali e de você fazer processo. Porque você acredita também no processo. Certeza. Isso é muito bom. O Celton Mello fez o Cheiro do Ralo, ele disse sem ganhar um tostão, né? Ou ganhando uma coisa simbólica, alguma coisa assim. E Cheiro do Ralo é provavelmente um dos filmes mais interessantes que ele já fez. Ele que já fez filmes maravilhosos, mas assim, um filme super autoral, super conceitual, né? E ganhando nada, só na base do love. E, Isaac, você também, além de ator, você também dirige peças. Então, eu queria saber como é que você leva a sua experiência como ator, agora tendo que dirigir esses atores também. Dirigir é muito interessante, porque você quando volta a atuar, você entende muito das questões, dos dilemas do diretor, né? Sim. Que tem que ter uma visão de todo, uma visão de conjunto. Inclusive, ser professor é muito parecido com ser diretor. Você tem que faz sentido. Né? Você tem que planejar, você tem que ter um olhar organizacional, você tem que buscar ver as coisas na frente. Todo mundo vai buscar você como um porto seguro, para dar respostas. Às vezes o diretor não vai ter respostas para dar, né? Eu lembro que uma vez o Zé Eduardo Belmonte falou no processo, era do Alemão. Ele falou, gente, assim, no último encontro antes da gente começar as filmagens, ele falou assim, gente, nem sempre eu vou ter respostas e nem sempre eu vou ter respostas inteligentes para dar para vocês, né? Sim. O diretor às vezes também acaba ficando assoberbado, assim, e ele também pode estar buscando coisas também, né? Também tem esse estado de busca do diretor. Mas é muito rico para o ator essa experiência da direção, porque você fica também mais consciente, mais conciso. Ator é muito inseguro, porque ator não vê o que ele faz, ele não se vê, né? Então, ele precisa, quando ele dirige, ele volta tendo uma consciência maior também do que ele está fazendo, de como que o que ele faz chega para a lente, para a câmera. Ele aprende também a confiar também mais no seu diretor, né? A conversar com o diretor e entender os limites também, né? Porque você imagina, se todo ator, por exemplo, quiser ver as suas cenas logo depois, né? Que loucura que fica, né? Então, a experiência de dirigir ajuda muito o ator a ficar um ator também menos egóico, né? Mais conciso e mais consciente dos seus meios expressivos também, né? Sim. E que dica você daria, então, para esses jovens que estão nos ouvindo agora, que estão querendo dirigir? Porque, às vezes, as pessoas esquecem, tipo, chega na direção e pensa assim, cortes, enquadramentos, esquece que tem um ator ali e que ele também precisa de um guia, ele também precisa, né? Tipo assim, mas tá bom, você quer que eu faça diferente? Que dica você daria para essa galera que está chegando para dirigir o ator? O diretor, e eu acho que assim, os diretores mais incríveis com quem eu trabalhei ou trabalho, seja no teatro, seja no audiovisual, cinema, falam dessa importância de ouvir, né, de escutar. O diretor, ele é um espectador privilegiado, né? Porque, por exemplo, o ator não se vê. Certo. Né? Mas o diretor vê o que ele está fazendo. Ele tem um olhar de conjunto. Ele orquestra aquilo tudo, né? Então, tudo está sob a orientação e o olhar dele. Mas ele também, em alguma medida, precisa ouvir certos retornos, né? Para ter uma ideia de como que o trabalho dele está chegando, aquele resultado final. Então, assim, o diretor precisa, ao mesmo tempo que ser muito seguro também, né? Ele precisa também ouvir, ele precisa ter essa consciência e essa humildade também, né? De ouvir o que estão dizendo sobre o processo, sobre como que aquilo tudo pode resultar, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia do trabalho da gente com o futebol. Eu adoro futebol. Mas tem tudo a ver Qual porque... Qual seu time? Eu sou Flamengo. Vamos Moratinho. Porque é um trabalho coletivo também. E o ideal é que o técnico que ele possa contar com os melhores em cada posição. Sim. Né? Então ele tem que ouvir essas pessoas. Né? Se ele está delegando aquela função para aquelas pessoas, ele precisa ouvir também o que aquelas pessoas estão dizendo.
às vezes ele nem vai poder ter, de repente, a pessoa mais preparada para determinada função, mas ele também vai ter que saber lidar com isso, ele vai ter que saber ser generoso, ser compreensivo. Existe uma dimensão do trabalho do diretor que é também uma dimensão de professor, sim, de mestre, né, de uma pedagogia mesmo, né, porque também para você pedir alguma coisa, às vezes você sabe como aquilo que você quer vai resultar, mas você não sabe exatamente como que é difícil para aquela pessoa tornar aquilo concreto. Sim, real. Né? Então, muitas vezes, quando o diretor é mais experiente, ele vai ter que entender que ele vai precisar despender um tempo para ensinar mesmo aquela pessoa a fazer, ou a dar um tempo para que ela possa dar aquela resposta. Então, é muita sensibilidade, muita escuta que o diretor precisa ter. Tem uma dimensão do professor, do diretor que é de professor, tem outra que é de psicólogo, que é de administrar os egos também, sim, de uma equipe e o dele próprio. Com certeza. Então, a gente está falando de uma equipe, né? Por mais que seja 5 pessoas ou 100, continua sendo mais do que só ele. Então, tem que saber lidar com todas essas pessoas, e todas essas mentes, essas psiques, essas idiosincrasias, não é mesmo? E eu acho também que é interessante, assim como o ator ter essa experiência de virar diretor, né, de sentar lá na cadeira, tipo assim, então é assim que o diretor se sente quando ele tem tudo em cima dele e ainda tem que cobrar do ator. Também é interessante a galera que vem só para ficar de trás da câmera, que seja como produção, que seja como direção, que se envolve com o criativo, que tenha também pelo menos uma experiência na atuação, né? Tipo, se colocar sim, na frente da câmera, sim, e entender o processo, porque eu acho que tudo isso gera empatia, né, gente? Pelo processo do amiguinho que tá ali se expondo, porque a gente fala, é o filme de fulano. Mas aquele filme não acontece se não tiver uma pessoa ali na frente atuando, né? Nem que seja o boneco, o personagem. Ainda assim, aquele personagem vai ser criado. É verdade. Então, isso foi um pouco do que a gente tentou também trazer com essa oficina aqui que eu ministrei, né? Que é de pensar o lugar do ator, sim, da atriz. No início, por exemplo, algumas pessoas disseram, eu não sou ator, eu não sou atriz. Sim. Eu falei, não tem problema. Mas a gente experimentar esse jogo de estar diante da câmera e entender empaticamente, né, o que está em jogo, o que é envolvido quando você está diante da câmera, né? Porque às vezes o ator, às vezes não, sempre, ele está com um texto para dar, ele tem que se posicionar na marca, porque ele tem de estar na luz. São muitas informações, né? E isso é importante quando um técnico de som pede, dá um ganho aí de voz, projeta mais, quando o iluminador pede para ele ganhar mais a luz, ou quando se diz para ele favorecer mais para a câmera. Então, são muitas informações. E, além de tudo, a questão das intenções, dos estados do personagem. Então, é lógico que todas as funções do cinema exigem essa empatia. Sim. Mas, como eu ministrei uma oficina que é de direção de atores, o meu objetivo era tentar levar o foco para o que está em jogo quando o ator está realizando a sua função. Sim. Né? E aí é muito interessante, porque eu sei que ali, naquela oficina, tem gente que é de roteiro, tem gente que tem maior inclinação para dirigir, tem gente que é de direção de arte, tem gente que, enfim, que é de som, mas ter esse olhar empático é bacana. E só para completar sobre essa sua pergunta, o cinema é um lugar muito interessante para a gente perceber isso, né? Eu lembro, pelo menos, a primeira vez que eu tive dimensão do que é um foquista. É tanta gente, e aí você tem uma pessoa que se especializa em ser o foquista. Sim. É incrível. E às vezes ainda dá errado, galera. É incrível. Então... Porque é de uma minúcia, né? O cinema tem esse cuidado técnico, né? Com cada detalhe. Sim. E aí você dá essa dimensão de parece uma orquestra mesmo, né? Cada instrumento que está ali é importante e cada instrumento para funcionar precisa de um técnico. A ideia seria essa, o ideal seria esse, né? A gente sabe que às vezes esse técnico vira, tipo assim, são 5 pessoas, vai ter vários técnicos vai se desdobrando, embutidos numa pessoa só. Ele é o técnico de tudo ali no caso. Isaac, a gente está caminhando para o fim. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes ou espectadores? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, nem sabia que a gente ia ter esse papo.
a oficina foi muito bacana de fazer, porque acho que um dos principais e primeiros requisitos para o ator, para a atriz, é a questão da disponibilidade. As pessoas estavam disponíveis, estiveram assim interessadas em fazer, em viver aquela experiência. Sim. Foi muito bom. E é muito bom também poder falar um pouco sobre o meu trabalho como ator, como professor, como diretor. Estou muito feliz, muito obrigado. Eu agradeço super, Isaac. Muito obrigada pela sua presença. É sempre um prazer enorme tê-lo aqui como ator, como professor. É sempre uma honra. Onde é que a gente consegue encontrar você? No Instagram, por exemplo, redes sociais, @IsaacDaHora. E é isso, Isaac, I-Z-A-K. E da hora, D-H-O-R-A, tudo junto. Você está em alguma produção, fazendo alguma coisa por enquanto? Bom, de trabalhos. Eu tô com um espetáculo que chama Renoir, A Beleza Permanece. A gente terminou uma temporada em São Paulo, recentemente. A gente deve estrear aqui no próximo semestre, aqui que eu falo no Rio, tá, gente? E tem um outro espetáculo também que eu faço, que talvez estreie antes, que é Chega de Saudade. São 2 espetáculos que a gente fez em São Paulo. A gente começou em São Paulo e a gente vai trazê-los para o Rio. Ih, que bacana. Agora, em Vamos 2023, todo mundo lá assistir. Eu espero vocês lá. Vamos, com certeza. São 2 espetáculos que lidam com audiovisual em cena. A gente tem, no Chega de Saudade, a gente tem uma questão híbrida, que é... A gente canta, a gente toca, além de atuar, e a gente tem um cinegrafista que projeta em tempo real várias das cenas que acontecem em cena. Que legal, cara. Super diferente, né? Super. No Renoir também temos projeções. Então, assim, hoje, e eu lido muito com essa questão, da minha pesquisa de doutorado, essa questão da relação do teatro com outras mídias. Eu adoro isso. Investigar a relação das artes ao mesmo tempo e de investigar o corpo do ator lidando com tudo isso simultaneamente, né? Sim. Então, assim, agora no streaming eu estou fazendo uma série que chama O Som e a Sílaba, do Miguel Falabella, direção da Sininha de Paula, para Disney. E tem o Grande Sertão, que, como eu te falei, vai estrear aí pro ano que vem. Com certeza. Estaremos todos lá muito ansiosos para vê-lo na telona. Espero que vocês gostem. Com certeza. Isaac, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pela sua presença também. Curte e compartilha esse vídeo. Compartilha o podcast também. Fique ligado nas nossas redes sociais. E até uma próxima. Tchau. Até já.